Vamos nos colocar em pé? Abra a sua Bíblia. Vamos continuar nossa caminhada por Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, o versículo 17. Diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Deus bendito, nós estamos aqui na tua casa, já sentimos a tua graça, a tua presença, a tua comunhão. E pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo fale conosco nesta hora. Deus, use-me para falar com o teu povo, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar através dessa santa Escritura. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Irmãos, quando eu fazia teologia, tinha um professor que ele falava assim, para nós, os alunos, estudantes de teologia, observarmos a vida com um olhar espiritual. Observarmos a sociedade. E eu lembro que ele falava até os filmes. Quando vocês assistirem um filme, tenha um olhar teológico. Porque muitos filmes, os filmes bons filmes, eu diria, não os filmes que estão na boca de todo mundo, né? Ou filmes que são feitos para arrecadar grandes bilheterias, esses filmes são feitos unicamente para entretenimento. Mas os grandes filmes, aqueles filmes sérios e bons, eles geralmente têm um viés, um olhar da pessoa que o escreveu, ela tem um olhar. E existe uma espiritualidade ali que você deve estar sensível à observação. Achei interessante porque eu nunca tinha pensado sobre isso. E depois que assim eu fiz, realmente sempre tem algo por trás ali que você pode ver que o autor quis passar com aquele enredo, né? E eu levo isso para mim, eu guardei isso para mim e eu tento observar a vida com os olhos espirituais. Tento observar a vida com o olhar espiritual, porque muitas vezes nós viemos para a igreja e fazemos da igreja um mundo separado do mundo que está ao nosso redor. A hora de ir para a igreja é a hora de ter uma comunhão. E a hora que você está lá, no meio da correria, no meio da vida, ou se divertindo, você desconecta, como eu falei com os irmãos aqui, os homens na semana passada, você desconecta o plug, o cabo da igreja e coloca o cabo das coisas terrenas. E não é assim. Paulo fala em Coríntios que qualquer coisa que nós façamos, nós temos que fazer para glória de Deus, quer comamos e quer bebamos, ele vai falar, inclusive.
Quer dizer que então, até quando você estiver comendo aquela bela de uma pizza, você pode ver ali uma espiritualidade. Interessante isso, não sou eu que digo, é a Bíblia. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Porque Deus está presente em todo o lugar. O seu Espírito está em todo lugar. E nós podemos ver fagulhas da graça, de sua graça, até em quem não acredita nele. É interessante isso. Nós podemos ver a graça de Deus até em pessoas que nem acreditam nele. Podemos enxergar coisas de Deus até em pessoas que viram as costas para Deus. É interessante, muito interessante isso. E com isso na cabeça, essa semana, por isso que eu dou alguns exemplos aqui no sermão, nos sermões que faço, para a pregação da palavra de Deus, eu dou alguns exemplos do cotidiano. Eu dou exemplos da política, da sociedade, porque tudo está interligado. Tudo deve ser enxergado com um olhar espiritual. Irmãos, e com essa ótica, eu estava assistindo a terça-feira passada um belíssimo jogo de futebol, que era Barcelona e Paris Saint-Germain, né? E eu estava assistindo aquele confronto, me divertindo ali, assistindo aquele bom jogo de futebol, e eu estava observando os dois times. Com essa ótica, né, que a gente pode ver tudo, em tudo, alguma coisa espiritual. E eu estava observando que o time do Barcelona é um grande time, porque eles são uma equipe. Eles têm talvez os 3 maiores atacantes do mundo, que é o Messi, o Neymar e o Suárez. E é impressionante a humildade que um tem com o outro. Você percebe que um joga para o outro joga para um, e eles vão jogando para a equipe. E eu estava reparando isso, e quando o comentarista falou algo interessante, ele falou assim, sabe qual é a diferença do Barcelona para o Paris Saint-Germain? É porque os 3 ótimos jogadores, excepcionais jogadores do Barcelona, jogam para a equipe. Enquanto que no outro time, que era o Paris Saint-Germain, o principal jogador joga para ele, que é o Ibrahimovic, para quem não conhece. Ele é um excelente jogador, mas é um mala sem alça. É impressionante como ele é um mala, aquele cara. Ele joga para ele, as jogadas são feitas para ele. Se tiver um companheiro melhor colocado, ele chuta no gol porque ele quer. E ele fala publicamente, esses dias deu uma declaração, simplesmente falando mal de todos os franceses. Que a França não merecia ter um jogador como ele lá na França. Ou seja, é um excelente jogador, mas é centrado em si mesmo. Centrado em si mesmo. E eu fiz essa comparação interessante. Um time que joga com solidariedade chega no objetivo. E quem ganhou com folga foi quem? O time que jogou com a qualidade e a humildade de jogar em equipe. O outro lá foi embora para casa mais cedo. E é interessante esse exemplo, porque, olhando para o que Paulo está escrevendo aqui, ele fala assim, olha, irmãos, sigam o meu exemplo, o exemplo que eu deixei para vocês. Observem os outros, para ver se eles estão de acordo com aquilo que eu deixei ensinado para vocês. Por quê? Eu já disse isso lá repetidas vezes, olha no versículo 28. Pois já como lhes disse, repetidas vezes, e agora repito olha só, olha que interessante. Agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. E mais uma forte constatação das Escrituras. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é
vergonhoso. O que Paulo aqui está passando para a igreja é que não há como ser de Deus, não há como ser uma pessoa que de fato é um filho de Deus, se essa pessoa vive centrada para si mesma. Essa metáfora que ele falou, o seu Deus é o seu estômago, porque são pessoas que são sensoriais, que são sensuais no sentido de sensibilidade, e no sentido também de sexualidade, que são voltadas para si, porque uma coisa acaba se ligando à outra. Uma coisa acaba, um abismo chama outro abismo, como a Bíblia Sagrada nos ensina. E ele está falando aqui, olha, tenham cuidado com essas pessoas. Pessoas que estão no meio de vocês. No começo do capítulo, ele vai falar sobre aqueles, para ter cuidado com aqueles que ele chama de cães, que são aqueles que colocam sobre a igreja um jugo de servidão, para que tenha cuidado com aqueles que falam para você que é cristão, fazer isso, fazer aquilo, fazer sacrifícios complementares à cruz de Cristo. Aqui ele muda a sintonia, ele está falando de pessoas que embora se digam cristãs, vivem centradas para si mesmas, vivem apontadas para dentro de si mesmas. Tomem cuidado, porque este não é o exemplo que eu deixei para vocês. E ele se usa como exemplo aqui não para se orgulhar, porque como nós vimos já nas semanas passadas, ele se abate e se coloca lá embaixo, colocando todos os seus títulos, o seu status como lixo. Não é para se orgulhar de forma nenhuma. Ele está colocando, olhem para mim, porque o meu exemplo foi de abnegação. Eu me doei para vocês. Eu deixei o que eu tinha de social para servir. Eu me joguei para fora de mim mesmo. E aqueles que não fazem assim, que buscam para si a glória, que buscam para si a honra, que estão centrados nas suas próprias carnalidades, tomem cuidado com essas pessoas. Se apartem, deixem de lado. Por quê? Porque o exemplo de Cristo é o meu exemplo, e o meu exemplo é o do meu Senhor, e o exemplo do meu Senhor é deixar a glória para se doar. Deixar a glória para doar-se a pecadores. Deixar a adoração dos anjos para a salvação. E ele fala, estes tais, o destino deles é a perdição. Olha que interessante. Não há como ser salvo sendo centrado em si mesmo. A salvação, ela tem que produzir em nós uma catapulta para fora. Temos que ser lançados para servir aos outros. É impossível ser salvo pensando só em si mesmo. Por que eu digo isso? Porque a salvação, irmãos, é o exemplo da Trindade. A Trindade, nós estudamos agora há pouco, ela é o quê? É um Deus, uma essência, mas servindo um ao outro. A aula de segunda-feira foi mostrando que a Trindade sempre glorifica o outro. O Pai glorifica o Filho. Muito interessante isso. O Filho glorifica o Pai. O Espírito glorifica o Filho. E o Filho glorifica o Espírito. A Trindade é isso. É um amor glorioso, ligado de uma forma tão intensa que forma um Deus. Um único Deus.
Como nós podemos ser filhos desse Deus, se não estivermos lançados para fora? Nós não podemos ser felizes. A felicidade está, o segredo da felicidade está aí. Está que Deus nos tornou a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança eu e você somos um. Aleluia. Eu e você somos um. Quando você chorar, eu tenho que chorar. Quando você sorrir, eu tenho que sorrir também. Quando eu chorar, você tem que chorar. Quando eu sorrir, você tem que sorrir. A felicidade não importa só consigo mesmo, ela importa com o outro. E aí ele fala, olha, o destino deles é a perdição. Porque salvação é ser restaurado com Deus. E Deus é comunhão. Salvação, irmãos, implica em comunhão. Salvação implica em comunhão. Por quê? Porque Deus é comunhão. Deus é comunhão. Se uma pessoa é centrada em si mesma, ainda que ela pregue bonito, ainda que ela fale maravilhosamente bem, ainda que ela seja doutor em teologia, ainda que se propague falando que é o maior milagreiro do mundo, se é centrado em si mesmo, é perdido. Não sou eu que digo, é as Sagradas Escrituras. É perdido. Porque salvo é ser comunitário. A salvação, ela faz a gente ser comunitário. E aí ele vai continuar. Olha, eles têm vergonha, eles têm orgulho do que é vergonhoso. O exemplo que eu dei do jogador aí, que é o Ibrahimovic, ele tem orgulho de algo muito vergonhoso. Ele tem orgulho de ser algo que ele não é. Ele não é o Deus que ele pensa que ele é. Isso é vergonhoso. Só que é cego, tão cego, que não enxerga a vergonha e se orgulha da vergonha e da própria vergonha. Esses dias eu estava falando com minha filha e a gente estava falando sobre algo. Eu falei assim, o grande problema não é ter algo vergonhoso dentro de si, porque todos nós temos. O problema é ter orgulho daquilo que é vergonhoso. O problema é ter orgulho daquilo que é vergonhoso. Ao invés de chorar pelo próprio pecado, ao invés de chorar pelas suas fraquezas e se humilhar diante de Deus, é bater no peito e se orgulhar daquilo que é vergonhoso. É isso que o texto está falando. Eles têm vergonha, têm orgulho do que é vergonhoso. E o destino é a perdição. Só pensam nas coisas terrenas. Só pensam naquilo que é sensorial. Mas nós, não. Nossa cidadania é o céu. A nossa cidadania não é aqui. É isso que deve ter em nossa mente. Nossa mente tem que estar fixada nisso. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos promotores da justiça de Deus. Nós somos pessoas que têm a incumbência de levar o reino de Deus aonde quer que formos. Mas tendo a certeza que ainda que nós temos que promover o reino de Deus nessa terra, que nós temos que levar o reino de Deus nessa terra, a nossa terra não é aqui, aleluia. Um dia nossos corpos, e Paulo não está falando com desprezo ao nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas por causa do pecado, um dia esse corpo vai se desfazer. Mas pelo poder que o capacita, ou seja, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. Nosso destino é isso, irmãos. Nosso destino não é a morte.
A morte é só uma etapa da vida. Nosso destino é sermos glorificados. Aleluia. Termos um corpo glorificado, semelhantes a de quem? A de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, você quer ser feliz? Você busca a felicidade? Não busque nas coisas que a felicidade não está. Não centre-se para dentro de você. A felicidade não está em ser feita às suas vontades. A felicidade não está em conquistar aquilo que você acha que deve ser conquistado. A felicidade está em sair de você mesmo. É meio Barcelona. Tem 3 geniais jogadores. Um joga para o outro. E tem mais, né? Tem um outro lá, o Iniesta, né? É um quarteto. Tem outros, inclusive. Um time inteiro. Esse é o segredo. Jogar para o outro. Jogar para o outro. Jogar para o outro. Eles todos formam o quê? Um belíssimo time de futebol. E para terminar esse sermão, eu gostaria de ler uma canção de um artista que é cristão, que é genial, que eu acompanho desde que eu era garotinho. E ele escreveu um texto maravilhoso, uma canção lindíssima. A canção chama A Felicidade. E o autor é o Jorge Camargo. Eu vou ler para você, preste atenção. Esse texto é baseado num filósofo cristão também, chamado Kierkegaard, que escreveu sobre a felicidade. O Kierkegaard foi um excelente teólogo do século XVIII. E eu vou ler, essa canção foi baseada no texto do Kierkegaard. Diz assim: a felicidade é uma porta que sempre se abre para fora. Quem forçá-la para dentro, ordena que o amor vá embora. A felicidade é uma porta. São poucos os que se arvoram a mantê-la escancarada. Como vão de abrigo aos que choram, a felicidade é uma porta. É passagem, é caminho, é meio, não é fim. Roga o bem do seu vizinho, nunca quer só para si. A felicidade é uma porta, e abri-la é escolha sua. Quem se fecha não se arrisca, mas a alegria está na rua. Amém? A felicidade realmente é uma porta. Se você tentar abrir para dentro, você não vai conseguir. A felicidade está lá fora. A felicidade está na comunhão. A felicidade está em se abrir para Deus e não em se fechar. É isso que o apóstolo quer ensinar para a igreja. Amém? Em nome de Jesus, seja feliz. Abra essa porta para Deus e para a comunhão com o seu irmão. Amém? Aplauda o Senhor pela essa palavra.